Boa tarde, a graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Francieldo Galvão. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês. E eu venho aqui, amados irmãos, compartilhar com vocês algo que o Espírito de Deus, ele estava tem falado ao meu coração. Após estava aqui tomando café e o Senhor de repente ele começou a falar ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo ele transmitiu, e quero falar para que haja edificação, que você seja edificado através dessa palavra. Estamos vivendo um tempo, amados irmãos, que precisamos de exercitarmos a nossa fé, pois tempos difíceis, em que nós olhamos temos aí que as circunstâncias, muitas vezes elas não são tão favoráveis como nós pensávamos, mas uma coisa eu tenho aprendido: o que fazer nessa hora? Nesse momento em que o mundo está enfrentando esta pandemia, o Brasil tem sido também alvo deste mal, em que estamos vivendo em uma crise econômica, uma crise também na esfera da política, e nós observamos também, amados irmãos, a cada dia que passa, que as coisas é como se elas estivessem piorando. Mas o que fazer nessa hora? Querido, o que fazer nessa hora? O que o povo de Deus tem que fazer é não enfraquecer na fé. Mas como não enfraquecer a fé? Queridos, é isso que o Espírito Santo ministrava ao meu coração. Pois diante de um caos em que o mundo está mergulhado, é preciso fé para continuarmos firmes, para continuarmos constantes e abundantes na obra do Senhor Jesus. Pois bem, quando nós nos deparamos com uma situação como essa, desafiadora para a igreja do Senhor, é tempo da igreja ela buscar a viver um cristianismo verdadeiro, um cristianismo puro, e exercitar a sua autoridade, porque a igreja ela tem autoridade, ela tem poder, e ela tem as chaves do reino dos céus. E Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E como estava falando sobre fé, o que fazer para não enfraquecer nessa hora? Essa hora, querida, é um momento em que muitos eles enfraquecem, que muitas pessoas vão se sentindo fracas porque não estão indo aos templos. Mas o que fazer para não enfraquecer? E o Senhor ele me deu uma palavra, fez lembrar, o Espírito Santo deu uma palavra que está escrita lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, a palavra do Senhor fala do patriarca Abraão, de um homem, querido, que ele foi justificado, não pela lei, mas foi justificado pela fé. E a palavra do Senhor vai falar acerca de como esse homem foi justificado. E se nós observarmos, Abraão, ele foi um homem que podemos dizer que ele tinha crédito com Deus. E o Espírito Santo falava sobre isso. As pessoas às vezes falavam sobre ter crédito com Deus. Mas alguém ter crédito com Deus, irmãos, sabe quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que creem de verdade. Elas têm crédito com Deus. A palavra do Senhor vai nos mostrar que o patriarca, o que aconteceu na vida dele, que levou ele
a vivenciar milagres e ver o impossível acontecer na vida dele, quando tudo dizia que não, quando as circunstâncias diziam que não ia dar certo. Sabe o que ele fez? Primeiro, a palavra do Senhor diz que ele recebeu uma palavra. Está escrito em Romanos que o Senhor falou para ele, que falou para Abraão: Abraão, eu te constituí por pai de multidões. E a palavra declara, queridos, que Abraão creu nesse Deus que prometeu a ele, que fez essa promessa a ele, porque ele resiste, o escritor aos Hebreus, que ele creu nessa promessa, nessa palavra, que ele seria feito pai de multidões, de nações. Ele creu em Deus, que vivifica os mortos, que dá vida aos mortos e chama as coisas que não são, como se elas já existissem. O Deus que chama a existência aquilo que ainda não existe, ele chama a existência como se já existisse. Olha a grandeza e o poder desse Deus. Esse Deus é o Deus que nós servimos. Primeiro, o que fazer para não enfraquecer na fé? É continuar crendo no Senhor, crendo na palavra do Senhor, na promessa de Deus. Deus falou para ele, Deus disse: farei de ti pai de multidões, pai de grandes nações. Querido, e se nós observar, ele creu nessa palavra. O que nós precisamos fazer é crer na palavra do Senhor, crer na promessa de Deus. Se nós crermos na palavra, acreditar na promessa do Senhor, eu quero dizer para você, você não vai enfraquecer na sua fé. E a segunda verdade que eu aprendo, amados irmãos, é que a Bíblia Sagrada diz que ele creu em esperança contra a esperança. Abraão, ele, olhando na lógica humana, não tinha mais condição na vida dele, na visão humana, olhando de um lado humano, daquilo acontecer, daquela promessa se cumprir. Primeiro, por quê? Porque o Espírito Santo, ele faz questão de revelar, através do escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo, que Abraão, ele não atentou para o amortecimento do ventre de Sara, e nem para ele, que já tinha aproximadamente, ele tinha 100 anos de idade. O que é que eu aprendo com isso, meu amado irmão? Abraão, ele estava olhando de um lado humano, sem vitalidade, e o ventre da sua esposa estava amortecido também. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que ele não atentou para essas coisas. Ou seja, Abraão, ele não olhou para as circunstâncias. A você que está aí, querido, nesta hora, eu digo a você, não olhe para as circunstâncias. Porque se nós se Abraão tivesse ido olhar para as circunstâncias, ele não tinha, amados irmãos, visto a promessa de Deus se cumprir na vida dele. E o que ele faz, a palavra do Senhor declara que ele creu, e a maneira que ele creu foi, amados irmãos, crendo contra a esperança. Quando tudo dizia que não, ele decidiu crer, acreditar e confiar que aquele que dá vida aos mortos e aquele que chama a existência as coisas que não existem como se já existisse, ele é poderoso para cumprir a promessa na vida dele. Foi isso que Abraão acreditou, que o Senhor, ele é poderoso para cumprir a promessa. Eu quero dizer para você, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, que ele não enfraqueça na fé, mas creia que aquele que prometeu, ele é fiel e que vai cumprir essa promessa. E prosseguindo, meus amados irmãos, se nós observarmos, a palavra do Senhor vai narrar, e a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, não atentou para o amortecimento do ventre de Sara, nem para ele que tinha aproximadamente 100 anos de idade. E a palavra do Senhor diz que ele não enfraqueceu na fé. Ele não enfraqueceu e nem duvidou
da promessa de Deus. Tem pessoas que no momento difícil, querido, elas vão duvidar. Abraão, ele não enfraqueceu, mas antes ele se fortaleceu na fé. Ele foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. Ele estava glorificando ao Senhor. E só glorifica, querido, aqueles que creem, pois a palavra do Senhor diz: se crê, verás a glória de Deus. Portanto, Abraão, ele estava glorificando, ele tinha, amados irmãos, uma convicção na vida dele. O cristão nessa hora, ele precisa de convicção. Tenha convicção de que Deus, ele é poderoso. A palavra diz que ele não enfraqueceu, ele não duvidou da promessa de Deus. Eu venho aqui dizer para você: não duvide. Não é hora de duvidar, não é hora de ficar com dúvidas, mas é hora de você ter certeza e convicção do que Deus falou a teu respeito. A palavra do Senhor diz, Jesus disse uma vez para os discípulos. Os discípulos ficaram admirados porque Jesus tinha passado pela figueira e disse: nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. Porque Jesus foi em busca de fruto naquela figueira e não encontrou. E Jesus olhou para a figueira e disse: nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. E no outro dia a figueira tinha secado desde as raízes. E a palavra do Senhor fala que os discípulos ficaram admirados com aquilo. E Jesus disse: tendes fé em Deus. Porque se vocês tiverem fé em Deus, vocês vão dizer a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar. E isso vai acontecer. Se vocês não duvidarem, isso vai acontecer. Ou seja, a dúvida é inimiga da fé, queridos. Portanto, amados irmãos, nessa hora, nesses momentos difíceis, de circunstâncias, que você olha e não vê uma saída, quando você olha abre aí a sua TV, a notícia que vem é uma notícia negativa, é que está piorando. Eu quero dizer para você, querido, não olhe para essas coisas, porque nós, como igreja do Senhor, nós que servimos ao Senhor, nós andamos por fé e não por vista, queridos. Portanto, precisamos nessa hora, amados irmãos, andar firmes e convictos de que o Senhor, Ele é poderoso, de que o Deus que nós servimos é o Deus que dá vida àqueles que estão mortos. Quem não lembra, amados irmãos, da filha de Jairo? A filha de Jairo, Jairo vai até Jesus e a menina estava doente. Jairo roga: Jesus, vem à minha casa. Ele clama ao Senhor, ele roga, ele pede a Jesus. E Jesus vem à casa de Jairo. Jesus está indo em direção à casa de Jairo. No caminho, Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue. E logo em seguida, após Jesus fazer aquele milagre, continuar em direção à casa de Jairo, alguém chega e diz: Senhor, Jairo, não incomodes mais o mestre, sua filha está morta. Olha o que Jesus disse para Jairo. Jesus disse: Jairo, não temas, continue crendo. Continue crendo. Porque vai ter momento que vai chegar as notícias, querido, pode até piorar. Mas eu quero dizer para você: continue crendo que coisas melhores, dias melhores estão vindo para nós, amados irmãos, e que o justo não está desamparado, que o que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. E em nome de Jesus, nessa hora nós precisamos, querido, ter convicção de que a promessa de Deus, de que o que a Bíblia Sagrada declara vai se cumprir na nossa vida. Portanto, eu venho aqui nessa tarde, queridos, compartilhar essa palavra com você e dizer a você: continue crendo na promessa do Senhor, não enfraqueça na fé, não duvide, porque Deus, Ele é poderoso para mudar essa situação, para transformar, querido, você olha e não vê uma saída, mas Ele é poderoso para abrir caminho, amados irmãos, no meio do mar da dificuldade, da adversidade. Portanto, eu quero dizer para você: continue crendo, não enfraqueça na fé. Ao invés de murmurar, glorifique ao Senhor. Ao invés de olhar para as circunstâncias, olhe para Jesus, que Ele é o autor e Ele é o consumador da fé, e aquele que caminha com paciência, olhando para Ele, querido, não é frustrado, não é derrotado, ele é mais do que vencedor. Portanto, que Cristo seja o teu alvo, creia na promessa que Ele te fez, e tenha certeza que Ele é poderoso.
E a palavra do Senhor também diz, amados irmãos, que ele estava certíssimo. Como eu falei para vocês, isso é convicção. Convicção de que aquele que prometeu, ele era fiel, poderoso para cumprir. Você serve ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que disse a Abraão. O Senhor apareceu para Abraão quando ele tinha 99 anos e disse a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Portanto, amados irmãos, como não enfraquecer na fé, pastor? Olhando para os exemplos desse grande herói da fé, dos grandes heróis da fé, homens que venceram, homens que não olharam para trás, homens que não esmoreceram, que não recuaram, que não desistiram, mas que foram fiel até o fim e viram a glória de Deus. Homens, querido, que aonde colocaram seus pés em certos territórios, Deus mudou a história daquele lugar. Portanto, eu quero dizer para você, amado irmão, minha amada irmã, não enfraqueça na fé, mas comece a se fortalecer, dando glória a Deus, crendo no que está escrito na palavra, orando ao Senhor, louvando a Ele, porque as promessas que Deus fez a Abraão, elas também nos alcançam, a todos aqueles que são descendentes de Abraão pela fé, e nós somos filhos de Abraão pela fé. Portanto, eu quero dizer a você que está aí, querido, as promessas que o Senhor fez a Abraão, elas também são para mim, é para você que está aí. E nessa tarde, eu concluo, encerro esta palavra dizendo a você que está aí na sua casa, no seu lar, que vai receber esta palavra, que todas essas promessas feitas a Abraão, elas também alcançam as nossas vidas, porque o Senhor disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, você é abençoado. O Senhor, quando você nasceu, o Senhor, Ele já determinou que você vai ser vencedor, de que você vai ser campeão, de que você vai triunfar. Tudo que você precisa é olhar para um Deus que é grande, que é poderoso, que não há limites com Ele, querido, o Deus do impossível. Olhar para a sua palavra, levantar os olhos e acreditar que dias melhores estão vindo para a tua família, para você, para o Brasil, e que você não está desamparado, queridos, e que no dia em que no dia em que o Senhor olhar, amados irmãos, e Ele decidir que vai vir arrebatar a igreja, você vai viver os melhores dias da sua vida, porque você faz parte de um povo, querido, que a nossa herança, o nosso país, a nossa pátria não é aqui, é no céu. Mas enquanto isso, vamos dar glória a Deus, porque Jesus disse, e Pedro disse: Senhor, deixei tudo para te seguir, o que é que eu vou ganhar com isso? Jesus disse: aqui 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Ei, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, abençoe a sua família, e que você seja edificado e não enfraqueça na sua fé, mas se fortaleça, dando glória a Deus.